Deus abençoe poderosamente a sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Mais uma vez eu quero trazer para você a importância do cristão, ele tomar cuidado com as decisões que toma, inclusive decisões políticas. Que ele tome cuidado com as opiniões que ele cria, inclusive opiniões políticas. Por quê? Porque quando você fala somente do seu ego, do seu achismo, quando você não tem argumentos fundamentados para falar, você não apenas está indo por um caminho perigoso, como pode conduzir alguém a ir por um caminho perigoso. A Bíblia diz que Israel era governado por Deus e Deus permitia que se levantassem juízes, que quando fossem juízes dirigidos pelo Espírito de Deus, levava Israel à vitória. Mas todas as decisões eram baseadas na lei de Deus, imposta por Moisés. E havia consequências em todas as decisões que fossem tomadas, sejam boas ou más. Mas o povo escolheu um rei. O povo queria ser igual a todas as nações. O povo queria ser governado pelos homens e escrever o próprio futuro. E logo de cara, assim como o rei Saul assumiu o governo de Israel, ele assumiu também autoridade sobre toda a prosperidade do reino. Ele assumiu autoridade sobre os bens das pessoas. Quando ele chega na cidade de Nob e ele vê aqueles sacerdotes e vê o povo de Benjamim, ele se impõe como dono de toda a terra de Israel e pergunta, quando lá em 1 Samuel capítulo 22, verso 6, diz assim: ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão sua lança, e todos os seus servos com ele, ele se dirigiu aos homens e disse: ouvi e peço-vos, filhos de Benjamim, acaso tem Davi, filho de Jessé, condição de dar a vós terras, vinhas, e vos fará chefes de milhares e chefes de centenas, para que vocês se levantem contra mim? E é isso que tem acontecido no dia de hoje. Talvez você não entendeu, mas a estrutura política que você conhece hoje, sabe? A troca de bens por voto, a troca de voto por autoridade, por cargo, por posição, é um jogo cruel, é um jogo difícil, e a maioria é feito por pessoas que estão afastadas de Deus. E o que é que está acontecendo hoje? A igreja de Cristo Jesus, os chamados pastores, bispos, estão se vendendo, estão vendendo o voto das pessoas, né? Eu tenho liberdade para falar sobre isso agora, porque aqui no Brasil nós não estamos em ano político, tá? Para que vocês não imaginem que a minha intenção é fazer política de maneira nenhuma. É simplesmente mostrar a você que essa política feita pelas igrejas, essa política feita por pastores, por ministros, são uma política suja, uma política em que a moeda de troca é a fé, é a santidade do povo.
Tem muitas pessoas aí vendendo a sua igreja, vendendo o seu povo, entregando a alma da sua igreja ao próprio demônio em troca de bens materiais. Quando você vê as igrejas da Ásia Menor, você vê que Filadélfia, ela está fechada. Ela não permite que esse tipo de coisa a corrompa. Então Saul, ele se levanta com aqueles homens e pergunta: será que Davi tem alguma coisa a oferecer a vocês? Porque o rei sou eu. Quem tem o poder político, quem tem o poder do dinheiro, do ouro, a autoridade sobre os exércitos, sou eu. Sou eu que posso exaltar o homem e sou eu que posso humilhar. A Bíblia diz que o rei Saul, ele marcha contra os sacerdotes, Aimeleque, seus filhos, as mulheres dos sacerdotes, e promove uma verdadeira chacina. Ele mata todo mundo. Aqui no verso 19 diz assim: Saul chega na cidade de Nobe e, além de matar todos os sacerdotes, matou também a espada todos os homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Ele destruiu completamente a cidade. Ele perseguiu completamente todos os homens e mulheres pertencentes a Deus, como Deus fazia com seus inimigos. A Bíblia diz que todas as vezes que Israel se levantava contra o inimigo, o Senhor dizia: persiga-os, batalha com eles até os consumirem por completo. E muitas vezes, inclusive o próprio Saul, ele não tinha coragem de derrotar os inimigos perversos por completo. Mas agora, porque esses inimigos não eram inimigos de Deus, mas eram inimigos do rei Saul, ele destrói completamente famílias, ele destrói completamente uma cidade. Mas lembra na mensagem passada que eu falei sobre o infiltrado? Que eu falei sobre aquela pessoa que está no meio da igreja, que está no meio do povo de Deus, que muitas vezes está travestido de pessoa boa, mas é uma pessoa ruim, é alguém que está dentro da igreja, lutando para destruir os irmãos, lutando para fazer mal à igreja. É uma pessoa que não concorda. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não concordam com a pregação do evangelho, mas em vez de simplesmente sair pela porta e ir embora, que é um direito dele, ele quer mudar a igreja, ele quer que a igreja siga a direção dele, que é caminho para o inferno. E como a igreja de Deus não vai seguir a direção do perverso, tem muitos deles que estão muitas vezes denunciando a igreja, denunciando o pastor, porque não concordou com a pregação, tá? Eu não estou falando da denúncia quando o pastor é sem vergonha, é adúltero, é fornicário, é pedófilo, aí problema dele, ele está plantando para colher, tá? A Bíblia diz que os escândalos vão vir, mas é daquele que provoca. Mas eu estou falando daquela pessoa que está dentro da igreja e o pastor está pregando contra a idolatria, contra a homossexualidade, e ele está ali, sabe, catando palavras, catando pregação do pastor para poder acusar o pastor, para poder acusar a igreja, para querer destruir a igreja porque ele não concorda com aquilo. Se você não concorda, você sai. Se você não concorda, você não ouve. As pessoas não precisam trilhar pelo seu caminho que é perverso. Mas as igrejas
elas sempre terão o infiltrado. E muitas vezes o pastor não tem poder de tirar. Jesus fala sobre o trigo e o joio. Jesus diz que Satanás coloca no meio do trigo o joio para destruir o trigo. E muitas vezes quem é responsável pelo cuidado dessa plantação não pode simplesmente arrancar, para que durante o ataque ao joio, o trigo não seja prejudicado. O que isso significa, pastor? Que tem muita gente dentro da igreja que olha para o perverso, que é o chamado irmão, e acredita mesmo que é o irmão em Cristo Jesus. Só vai perceber que é o perverso quando esse irmão se torna vítima. E aí, olha, a Bíblia diz que de todos os homens que morreram, um homem conseguiu fugir. Um dos filhos de Aimeleque, chamado Aitude, ele fugiu da presença de Saul, tá? Então tá aqui, um homem cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu até Davi. E lhe anunciou e disse tudo o que Davi havia feito contra os sacerdotes. E Davi disse a Abiatar: eu sabia que naquele dia, estando ali, presta atenção, Doeg, o edomita, o infiltrado, o perverso, não deixaria de dizer a Saul o que aconteceu. Eu fui a causa da morte dessas pessoas. Fica comigo e não teme, porque eu cuidarei de você. Então olha que Abiatar, ele conta a Davi o que aconteceu, e Davi já imaginava que aquelas pessoas estariam correndo perigo por conta de Doeg, porque Doeg, ele era um infiltrado. Doeg, ele não era um dos filhos de Israel. Doeg era um estranho, um perverso no meio do povo de Deus. Meu amigo e minha amiga, reforça sua vigilância. Infelizmente, não tem como você evitar que o traidor, que o invejoso, que o infiel se aproxime de você. Mas você pode evitar permanecer, estar perto dele. Jesus disse que se alguma coisa te faz tropeçar, você deve arrancar de você. Não cultive amizade com o traidor. Não cultive amizade com o falso, com o perverso. A Bíblia diz que você tem que fazer como Jó, se afastar até da aparência do mal. Não é temer, mas entender o quanto é perigoso a amizade ou a relação que você pode ter com essa pessoa perversa. Você entender que é perigoso a igreja fechar acordo político com partidos, com políticos que você sabe que é claramente contra a família e contra a fé cristã. Não se engane, não é porque alguém chama pelo nome do Senhor que o serve ou é fiel. O próprio Deus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas as suas verdadeiras intenções, o seu coração está longe de mim. Por isso, a sua adoração para mim é vã. Toma cuidado. Não é porque alguém diz que é uma pessoa boa que você vai acreditar. Não é porque alguém diz que é uma pessoa boa que você vai seguir. A árvore você conhece pelos frutos. E o infiltrado, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa que se aproxima de você para tirar vantagem ou tentar lhe destruir, claramente, através das ações delas, ela vai mostrar quem é de verdade. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, peço ao Senhor misericórdia e compaixão
por cada uma dessas pessoas que aqui estão, reunidas pela fé. Essas pessoas que estão na tua presença, não importa o horário que elas estejam orando, não importa o local onde elas estejam ouvindo essa mensagem, mas elas estão aqui comigo, diante da presença de Deus, neste exato momento, porque o tempo para Deus é um só. Peço a Ti, seja o Senhor o guardador dessa pessoa, seja o Senhor orientador, para que essa pessoa não venha se desviar no seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Que a Tua presença esteja sobre cada homem, mulher e criança que tem ouvido essa mensagem, que tem participado desta oração. Meu Deus, protege essas pessoas no trabalho, no colégio, na rua onde andam, dentro de casa. Guarda essas pessoas, aqueles que congregam, que têm a sua religião e muitas vezes está sentado ao lado do infiltrado e não sabe. Seja o Senhor com eles para os guardar, para os proteger. Assim como o Senhor tinha um plano na vida de Davi e o protegeu do mal, da ira que vinha da parte de Saul, meu Deus, eu te peço, protege e guarda a cada uma dessas pessoas que têm se reunido em oração juntamente comigo. Meu Deus, vem proteger e guardar essas pessoas que estão no hospital, no leito de dor. Vem libertar da doença, da enfermidade. Vem atender a oração dessas pessoas que nos comentários, no WhatsApp, têm pedido oração. Meu Deus, esses comentários é um verdadeiro livro de oração em favor do Teu povo. Eu te peço que haja paz no coração dessas pessoas, que haja cura no meio dos doentes, dos enfermos, que haja proteção àqueles que andam pelo vale da sombra da morte. Meu Deus amado e meu Pai, essas pessoas que têm participado da oração comigo, que estejam elas seguras, protegidas, abençoadas por Deus. Eu oro pela união da família, eu oro pela união do casamento, eu oro pela proteção dos filhos, pela direção sobre a vida de cada um deles. Eu oro para que a bênção de Deus seja completa na vida de cada um desses que se apresentam em oração através do mensagem diária. Meu Deus, que a Tua palavra se manifeste em favor de cada um desses que oram comigo e acreditam no poder desta oração. E aqueles que creem, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.